considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Amém. Oxente. A paz do Senhor para todos. Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 208. Amém. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina, que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina, onde podes esta paz o céu gozar. Venha Cristo,
que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar ao bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Queres vir após o negro Nazareno, ver um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é um rochedo divinal. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino nesta noite, nesta oportunidade. Vamos estar louvando ao Senhor com mais um louvor nesta noite. E eu quero cantar com toda a igreja, com os irmãos aqui presentes, o hino de número 20 da nossa harpa cristã. A harpa cristã, para os amigos que estão nos ouvindo, é o nosso hinário oficial que nós cantamos louvores nos nossos cultos das Assembleias de Deus em todo o Brasil. Não só a Assembleia de Deus, mas também outras denominações cristãs também usa o hinário da harpa cristã, ou melhor dizendo, os hinos que tem na harpa cristã. Vamos louvar com o número 20, já mencionado aqui nesta noite. E nós convidamos as pessoas amigas que estão a nos escutar, que ouça atentamente a letra destas canções. Eu disse o 20, mas me perdão, vamos para o 104, me parece, 104. Glória a Deus. Me lembrei agora também que a letra desse hino é muito boa, o 104. E Jesus a procurar a ovelha vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já ferido que horror, de descer nos tenebrosos pedregais. E cansado de andar, mas ainda aclamar: ó ovelhas minhas, onde vós está? O pastor, com amor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer enche logo o coração do bom pastor. E correndo sem parar, até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Aleluia. O pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador
escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Já em casa o bom pastor, ó, jubila condução pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz, se alegra pelas almas que salvou. O pastor, com amor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz de amor de Jesus que o procura para salvar. Glória a Deus, aleluia. E este amor, querido amigo, e este pastor não é outro a não ser o Senhor Jesus, aquele que derramou a sua vida no Calvário em resgate desta ovelha que vos fala, que andava perdida e outrora foi achada e encontrada por esse bom pastor. E nesta noite esse Jesus, esse bom pastor, também possa achar a ovelha desgarrada. Louvado seja Deus. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes nesta noite, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 3, e vamos ler algumas referências bíblicas nesta noite. Só dando uma palavra explicativa para os meus irmãos e amigos que estão nos escutando nesta noite. A Bíblia Sagrada, ela é composta por 2 livros chamados de Velho e Novo Testamento. E essa referência que vamos ler agora encontra-se em João, que fica no Novo Testamento, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 18, até o 20. Vamos ler, portanto, 20 versículos nesta noite. Uma leitura bem extensa, mas, no entanto, necessária, para que o amigo e a amiga tenha a compreensão dos versículos que queremos destacar. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, essa palavra Rabi significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem velho nascer de novo? Ou em outras traduções, um homem sendo velho nascer de novo? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crerdes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho, porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Louvado seja Deus, glória ao Senhor. Com essa leitura bíblica vamos fazer mais uma oração, não orando pela palavra, mas agradecendo a Deus pela leitura da palavra. Por que isso então, pastor? Porque há muitos países ainda no mundo aonde a restrição aos cristãos, as perseguições, aonde não se pode ter Bíblia, não se pode ler Bíblia, ainda existe muitos cristãos no mundo afora perseguido e desejoso de muitas vezes ler uma porção da palavra e no entanto não podem, porque no país que eles moram não é aceitável ter Bíblia. Por isso que vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio de ter uma Bíblia Sagrada em nossa casa e a lê-la a hora que quisermos. Louvado seja Deus. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos nesta noite, Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Te louvamos pela vida que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, Senhor, nesta noite por ter lido mais uma porção da tua palavra. Ó Pai amado, somos gratos pelo teu cuidado, somos gratos pelo teu amor, somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos amou de uma tal maneira e aprove nos salvar. E por isso nesta noite nós te agradecemos. Pai, abençoa este culto nesta noite, abençoa, Senhor bendito, a cada irmão que chegou até aqui, que a nossa gratidão, que o nosso louvor chegue ao trono da tua graça, ao trono da tua glória. Da mesma forma, apresentamos nesta noite cada morador aqui desta rua que estão ouvindo a este som, que o Senhor venha abençoá-los poderosamente nesta noite, porque vão ouvir a tua palavra. No nome de Jesus nós te rogamos desde hoje para sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados amigos que nos escutam nesta noite, é uma alegria poder falar com vocês, é uma alegria poder estar aqui comunicando com vocês. Eu sei que vocês estão aí na sua casa, no seu aconchego, no seu lar, aí ouvindo a nossa voz. Eu te convido a ficarmos, questão de hora e meia só que ficaremos aqui, porque os nossos cultos começam às 19 e encerra às 21 horas, tá bom? Então, mas esses minutos que aqui vamos ficar, eu quero pedir a sua atenção, que ouça atentamente tudo quanto iremos falar aqui nesta noite. Acreditamos, como servo de Deus e como cristão que somos, que toda a nossa ação é movida pelo Espírito Santo de Deus, e portanto nesta noite o Espírito de Deus nos impulsionou a tirarmos o culto de dentro da igreja e fazermos aqui na porta da igreja ao ar livre. Louvado seja Deus. Vamos ouvir hinos nesta noite, vamos dar oportunidade para os nossos irmãos que aqui estão para louvar a Deus. Também iremos ouvir a palavra de Deus nesta noite também, trazida por nossos irmãos. Vamos ouvir a irmã Sara, a irmã Sara? Vamos ouvir a irmã Sara louvando ao Senhor com o hino da harpa. 5, Sara. Pronto, bem facinho. Vamos ouvir a Sara. Aqui mais um irmão Cleuto. Só ela mesmo? Bora, Sara. Nós cantamos junto contigo.
nosso Papai do Senhor. Vamos cantar o número 5. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem do céu. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois deixes vencer. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu e do céu. Espírito divino do Pai, a proteção, sedenta alma pede a ti, sem calção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem do céu. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, você ouviu esse hino na voz dessa adolescente, Mastara. E te convido novamente a continuar a ouvir mais uma vez. Vamos louvar a Deus com mais um hino também. Vamos dar oportunidade para a irmã Lida Mar louvar ao Senhor com o hino. E em seguida ouviremos a palavra de Deus, a primeira mensagem da noite, com o servo de Deus, irmão Cleuto. A minha saudação nessa noite é com a paz do Senhor. Amém. E quero dizer aos ouvintes, amigos ouvintes, que esteja ao som dessa voz, que vocês possam hoje estar agraciados em estar ouvindo essa palavra, que é uma palavra que traz refrigério às nossas almas, é uma palavra que cura, é uma palavra que traz alegria ao nosso coração, porque vem dos céus, né? Vem de Deus. E essa palavra hoje é toda especial a você que está ouvindo essa mensagem do Evangelho. Lá em Lucas, só rapidamente aqui, lá em Lucas, fala de um homem chamado Zaqueu, a qual ele tinha curiosidade para saber quem era Jesus. E hoje nós estamos aqui trazendo esse Jesus até você, trazendo um Jesus que cura, um Jesus que salva. E vocês hoje estão sendo abençoados por essa palavra que edifica, por uma palavra que é cura, por uma palavra que é vida. Então sintam-se agraciados a ouvir a palavra de Deus juntamente conosco. Eu irei cantar uma canção em especial aos nossos amigos ouvintes, que diz assim: não feches o seu coração para Jesus, não deixe que a luz de Deus passe por você e se vá em outra direção. O tempo aceitável da salvação é o dia chamado hoje. Não se esqueça, não endureça esse coração que sofre a vontade de Deus. Não deixe que as lágrimas rolem nos olhos para regar essa solidão que te aperta, nó na garganta. Levanta do sono e vem para a vida, nova vida, fazer parte dos planos de Deus. Vem para a vida, uma nova vida, fazer parte dos planos de Deus. E é esse Deus que nós estamos hoje anunciando e convidando, né, que você venha fazer parte juntamente conosco, para que naquele grande dia nós podemos estar juntos, louvando ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém?
Meus amados, vamos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor, que está escrito em João 14, do versículo 5 até o versículo 6. Livro de João, capítulo 14, versículo 5 e o versículo 6. Creio eu que Deus já falou com cada um de nós nessa noite, principalmente para aqueles que estão ao alcance desse som, e creio que cada um receberam da mensagem do Senhor, mas sempre o Senhor, Ele nunca deixa de falar com cada um de nós. Então vamos ouvir aqui a palavra do nosso Senhor, que você venha dar um pouco de atenção para a palavra de Deus. Amém? E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Glória a Deus. Meus amados, diante da leitura dessa palavra, nós vemos aqui que o Senhor, Ele nos dá uma revelação a toda a humanidade, que não há outro caminho a não ser Jesus que pode levar ao céu. A Bíblia, ela fala a respeito de dois caminhos, que é o caminho largo e o caminho estreito. E o homem, a humanidade, ela está entre esses dois caminhos. Cabe ao homem escolher o caminho que ele deve andar. Vamos dizer assim que o homem ele vivia no mundo sem saber para onde ir, vivia na escuridão. E certa vez surgiu uma luz no céu, que esta luz ela veio sobre essa terra e começou a iluminar todo o espaço da terra. Essa luz quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio do céu a esta terra, veio ensinar ao homem que caiu desde o jardim do Éden, por motivo da sua desobediência. E aí, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho unigênito sobre esta terra, para salvar toda a humanidade. É verdade. A palavra de Deus ela diz ainda que Deus, Ele não quer perder nenhum homem sequer, porque Ele sabe muito bem que o caminho largo, aonde leva a perdição, não é lugar do homem, porque a Bíblia diz que Deus ele fez o inferno não para o homem, mas sim para Satanás, aos seus anjos. E aqui ele dá uma revelação dele mesmo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Porque Jesus, quando ele começou o seu ministério, quando ele começou a pregar, ele sempre falava do céu. Ele nunca deixou de falar do céu. Sempre ele falava do céu de glória. E aqui você pode ver que Jesus Cristo, ele começava a falar do céu para que o homem ele prestasse bem atenção, que o caminho que ele estava seguindo não era o caminho do céu, mas era o caminho da perdição. Aleluia. E é por isso que o Senhor ele veio do céu para esta terra, para ensinar o homem o caminho certo que ele deve andar, que é Jesus Cristo de Nazaré. Anteriormente o homem ele andava cego, ele não sabia para onde ir, mas quando ele viu esta luz, que ela começou a brilhar, que é Jesus Cristo, que ele começou a pregar, falando do céu de glória, falando do reino do céu, do seu reino, das maravilhas que tem lá, o homem ele começou a se despertar. Ele abriu a sua mente, ele abriu seus olhos e olhou para Jesus, e ele disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Glória a Deus. E todos creram em Jesus. Muitos foram salvos, muitos deixaram o pecado de lado e aceitaram este caminho que é Jesus Cristo de Nazaré.
e todos foram libertos por Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós estamos aqui trazendo para você a mensagem que ele deixou, para que cada um de nós venhamos levar para aqueles que precisam ouvir a palavra. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Nós vivíamos nas trevas e nós recebemos dessa mensagem, e é por isso que nós estamos aqui trazendo para você, para que você venha entender que este caminho largo não é o caminho que leva para o céu, mas o caminho que leva para o céu é Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aceite a Cristo nesta noite. Deixe Jesus ser Jesus na sua vida, porque Ele vai lhe transformar, Ele vai lhe fazer você uma nova criatura, para que você venha desfrutar das maravilhas que Ele tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus nesta noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, você viu aí a primeira mensagem de Deus, a segunda mensagem que a irmã que cantou também trouxe uma rápida palavra ao seu coração e à sua vida. Iremos ouvir mais louvor e em seguida já estaremos trazendo a mensagem de Deus nessa noite. Eu quero louvar a Deus com o hino também, e logo em seguida vamos ouvir como ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos cantar mais um hino da nossa harpa cristã, bem conhecido entre nós, e em seguida estaremos, como disse, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos louvar a Deus com o número 18. Nós louvamos com o número 20 agora há pouco, e vamos louvar agora com o número 18 da nossa harpa cristã. Louvado seja Deus. Aleluia. Quero abraçar também meus irmãos que estão acompanhando pela internet, através do Facebook da congregação, também do nosso Facebook. Nosso muito obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar acompanhando aí através da internet o nosso culto que está sendo transmitido nesta noite. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia desse Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com ofertas e obras mortais, sacrifícios sem valor. Enganado pensa o homem propiciar seu Criador. Meio de salvar se inventa, clama, roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai
escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidas a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, queremos rapidinho, sem muito demorar, meditar na palavra de Deus. Nós lemos a referência de João, vamos basear a nossa fala ainda em João, no capítulo 1. Como vários versículos vamos usar, não vai ter como citar, ler biblicamente todos, vamos apenas citar alguns versículos. Queridos irmãos e queridas irmãs e amigos que nos escutam nesta noite, uma verdade nós precisamos sentar no coração. Que verdade é essa, pastor? Uma verdade de que existe um mundo espiritual. Para os materialistas, que são aquelas pessoas que creem somente na matéria, que creem somente naquilo que é palpável, eles não acreditam na existência deste mundo espiritual que eu estou falando aqui para você. Mas nós que somos cristãos, que cremos no espiritual, porque Deus é espírito, a Bíblia diz isso claramente. Certa feita, Jesus falando sobre isso, ele diz que ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, Deus é espírito. Você não pode vê-lo, mas você pode sentir. Você não pode palpá-lo, mas você pode ser envolvido por ele nos momentos em que você clamar por ele. Porque a Bíblia diz, note que a cada momento, a cada segundo, eu não estou dizendo o catecismo, eu não estou dizendo os livros de religiões, eu não estou dizendo o livro da igreja, eu estou dizendo Bíblia Sagrada. Se você é cristão, que professa a fé, tanto a fé católica como a fé protestante, a Bíblia é a mesma, é a palavra de Deus. Portanto, eu sempre vou mencionar aqui, a Bíblia diz, louvado seja Deus, não é o que o pastor diz, não é o que o padre diz, mas é o que a Bíblia, palavra de Deus, diz, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz isso, que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas note, amado amigo e irmãos que nos escuta nesta noite, Cristo é a verdadeira fonte de vida espiritual para todos nós. E se eu digo que Cristo é a verdadeira fonte espiritual para nós, com certeza é Ele quem nos ajuda. A Bíblia relata em João 14, me parece, se me falha a memória,
em que Jesus prediz a sua partida aos seus discípulos. Ele disse exatamente assim: ele viu que os discípulos estavam com o coraçãozinho apertado, ele viu que os discípulos estavam com o coraçãozinho angustiado, porque aquele meio Salvador, aquele homem que operou muitos milagres, aquele homem que fez maravilha, estava dizendo que ele iria partir. E ele disse assim: olha, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Jesus falando: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou para lá. E se eu ir para lá, eu voltarei novamente para levá-los vocês para onde que eu estiver, estejais vós também. Louvado seja a Deus. Estas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus, falando deste mundo espiritual. Mas eu quero abrir aqui uma palhinha rapidinho, para que você entenda a realidade deste mundo espiritual. Assim como existem, a Bíblia relata isto, desse mundo espiritual que eu estou falando aqui para você. E nesse mundo espiritual, prezado amigo, que você não vê, com os olhos materiais, com os olhos carnais, nós não conseguimos ver, mas com os olhos espirituais nós vemos. Nesse exato momento em que estamos aqui falando com você, há uma guerra no mundo espiritual. Que guerra é essa, pastor? A guerra do inimigo da sua alma, do inimigo da minha alma, que quer tragar a qualquer momento e a qualquer instante a sua e a minha vida. E a Bíblia diz que o Senhor acampa um anjo ao derredor daqueles que o temem, ou seja, daqueles que acreditam nele. E a Bíblia diz mais ainda, para você entender essa realidade do mundo espiritual. A Bíblia diz assim: basta cada dia com o seu próprio mal. E a Bíblia diz mais, diz que nós somos entregues à morte todo santo dia. Se você está vivo agora, nesse momento, dê glória a Deus, exalte a Deus. Sabe por quê? Porque Ele livrou a sua vida da morte, Ele livrou a minha vida da morte. Louvado seja Deus. Então, querido, esse mundo espiritual, ele é real, ele existe. E nós, servos do Senhor, nós meros mortais, a Bíblia diz que um dia nós vamos desaparecer. A Bíblia diz que a matéria de que eu e você fomos formados, olha, irmão, que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Apesar que eu disse para você que o materialista não crê no mundo espiritual, mas a ciência, que não contradiz a Bíblia, a boa ciência, porque assim como existe a boa, existe a má, mas a boa ciência, ela não contradiz a Bíblia. E a boa ciência diz que todos os elementos que tem na terra também tem no seu corpo e no meu corpo, o potássio, o zinco e por aí vai. Então, comprovando que da matéria que eu fui formado lá do pó da terra, da matéria que você foi formado lá do pó da terra, foi de lá que nós somos criados. E de lá diz a Bíblia, o corpo que foi formado do barro, voltará para o barro de onde foi tirado. Ah, pastor, e aqueles que morreram afogados? Aqueles que morreram no fogo, como vai acontecer? A Bíblia diz do mesmo jeito, que a terra vai dar conta dos seus mortos, o mar vai dar conta dos seus mortos, o fogo vai dar conta dos seus mortos. Uma coisa que eu quero que você entenda nesta noite, é que eu e você, todos nós, compareceremos diante de Deus. E aí eu estou falando do mundo espiritual. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo.
porque deixa eu falar uma coisa para você. A sua alma não morre. Ah, pastor, mas vocês crentes, vocês morrem, vão enterrados. Verdade, o pó volta para a sepultura, mas a alma não. O seu espírito não. E o que é isso, pastor? Alma e espírito a Bíblia, a teologia bíblica diz assim, a corrente teológica assembleiana, acreditamos que é corpo, alma e espírito, mas há outras teologias que diz que é só alma e espírito. Quem é a alma que está em você? Você já viu aquela expressão, bom diácono Cleo? As pessoas dizem assim, com todo respeito a você, tá? Entenda o que eu vou falar, com todo respeito a você. A Bíblia diz assim, olha, mamãe morreu. Um exemplo, morreu há 10 anos, há 15 anos, mamãe morreu. Tá? E aí ontem à noite a alma de mamãe veio falar comigo. Nós ouvimos bastante estes testemunhos, né? De que a alma de mamãe, a alma de papai, a alma de um irmão, sei lá de quem, que morreu há 10, 20, 30 anos atrás, ela veio falar comigo. Queridos, a Bíblia é bem clara em dizer o seguinte: quem morreu do pó da sepultura não vai sair, a não ser no dia da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, todos nós ressuscitaremos, mas somente naquele dia. Pastor, e onde estão até hoje? Todos estão guardados. Todos estão guardados. De lá não sai. Há até uma parábola na Bíblia que ilustra claramente a questão de Lázaro, né? Eu sei que você é um leitor da Bíblia, você já leu esta palavra, que havia o rico e o Lázaro. Um temia a Deus e o outro não. Um foi para o seio de Abraão e o outro não. E aí aquele que estava no tormento, na argúria, pediu permissão para vir aqui na terra, para falar para os seus parentes, para dizer para eles do risco que eles corriam, se que morresse sem aceitar o Filho de Deus. E aí ele diz claramente, a Bíblia Sagrada, que não foi permitido vir, porque de lá ninguém sai. Então esta é a sua alma que está guardada. Esta é a parte material sua e minha. Pastor, então se não é a alma do meu pai, da minha mãe, quem é então? Ora, eu era criança, irmã Lindamar, irmã Rosa, irmão João, e eu via muito bem mamãe dizendo assim: meu filho, quando o diabo não vem, aí ele manda o secretário, não é? Ele não vem não, mas ele manda o secretário dele. Porque o diabo também, até o diabozão grande mesmo, ele está preso, não está solto ainda, está preso. Que está causando todo esse fuzuê na terra, que eu e você estamos vendo agora, é apenas o secretário dele. E aí escute comigo, se a Bíblia diz que Deus acampa um anjo ao redor daqueles que eu temo, então ao meu redor, escute, ao meu redor tem um anjo de Deus, e ao seu redor também tem um anjo de Deus. Aí você acha que o inimigo da sua alma e da minha alma ia deixar isso barato? Porque ele é imitador de Deus. A Bíblia diz que ele quer ser Deus, e que ele causou uma rebelião no céu, e de lá foi expulso, e com ele veio milhares de anjos caídos, que se transformaram em demônios. E ele não ia deixar esse barato não, também ele acampa um anjo dele também ao seu redor e ao meu redor. Aí as pessoas, irmão, dizem: é mesmo, foi alma de mamãe mesmo, sabe por quê? Porque tinha um segredo que só eu e mamãe sabia, só eu e papai sabia, só eu e meu irmão sabia, e mais ninguém sabia disso. E no sonho ele contou esse segredo. Ora,
o anjo de Deus está ao seu lado, e o anjo do mal também está ao seu lado. Ele está vendo tudo o que você está fazendo aqui, ele está vendo tudo o que eu estou fazendo aqui. Nesse exato momento que nós estamos aqui, eles estão aqui também, olhando tudo, observando tudo. Então, diante deles não há nenhum segredo, eles sabem de tudo. Agora só tem uma diferença deles, porque o anjo, somente Deus tem o poder de ler o nosso pensamento, e mais ninguém. Somente Deus, diz a palavra, diz a Bíblia, a palavra ainda não veio à nossa boca, e Deus já sabia o que iríamos falar e o que iríamos dizer. Agora, as nossas ações, as minhas palavras, por isso, cuidado, muito cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas ações. Por isso que nós, os cristãos, somos vigilantes com as nossas palavras, com os nossos tratos, porque tudo que acontece conosco tem esses que eu estou dizendo aqui para você. Então essa é a sua alma, esse é o seu espírito. Pastor, e quem é o meu espírito? O seu espírito, diz a palavra, que é o espírito, que é a parte material, que faz o elo, que faz a minha ligação com Deus. É o meu espírito que me motiva a adorar a Deus, é o meu espírito que me motiva a reconhecer a soberania de Deus. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, nós não cremos, nós como cristãos, é por isso que nós não cremos nessas histórias furadas, porque isso não existe. Isso é engodo do inimigo das nossas almas, tentando enganar, ludibriar, porque a Bíblia diz o seguinte, olhe, que eu estou dizendo, a Bíblia diz, irmã Rosa, eu não estou dizendo eu digo, mas eu estou dizendo, irmão João, eu estou dizendo a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele veio, escute isto, ele veio somente para, vamos lá, nós irmãos aqui nos ajudem, para quê? Matar, roubar e destruir. É por isso que você não entende às vezes latrocínio. O que é o latrocínio? É o roubo seguido de morte. Aí você pensa, mas por que não roubou só o celular? Tinha que matar. Por que não roubou só o tênis? Tinha que matar. Por que não roubou só o relógio? Tinha que matar. Por que não roubou só a pulseira? Tinha que matar. Ora, amigos e irmãos, aqueles que estão fazendo a vontade do inimigo, que estão entregues a Satanás, estão aqui fazendo a vontade dele. E a vontade dele é essa: matar, roubar e destruir. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus, Jesus, veio para dar vida e vida em abundância. Louvado seja Deus. Deus veio para dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz mais ainda que Jesus veio desfazer as obras de Satanás. Por isso, nesta noite, meu prezado amigo, minha prezada amiga, neste culto evangelístico aqui, eu quero que você se atente para isto, porque a sua vida não é só isso aqui. A sua vida não é esse momento aqui. A raça humana hoje, nós estamos tão voltados só para o aqui, estamos voltados só para o momento. Ah, pastor, não, veja só, eu estou bem, sabe? Você não entende a minha vida, mas eu entendo. Eu estou bem, eu estou financeiramente estruturado, eu tenho uma excelente família, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom negócio, sou empresário, tenho muitas empresas, tenho muito dinheiro no banco, na Suíça, nas Bahamas, nas ilhas fiscais, tenho muito dinheiro. Então estou bem, não preciso de Deus, não preciso disso nada, porque a ideia é que essas pessoas, que eles têm de Deus, de nós que cremos em Deus, como um povinho pequeno,
povinho carente. A Bíblia também relata nisso que havia um homem, a parábola daquele homem do celeiro, que também disse a mesma coisa, irmã Itamar. Ele disse: minha alma te regala, deita e dorme, no meu celeiros tem muitas coisas. E aí Deus falou o coração dele dizendo: louco, se hoje pedires a tua alma, o que tu tens a dar a Deus? Teme, pois, a Deus, que tem o poder de matar, não só o corpo, mas de matar a alma e lançar no inferno. E muita gente hoje, infelizmente, muitos de nós hoje, irmão, estamos vivendo essa vida. Não, que está bom demais. Ei, mas isso aqui vai passar, meu irmão. Tudo isso aqui é passageiro. A Bíblia diz que nós não somos daqui, não viemos para ficar aqui. Daqui a 100 anos, que adianta a tua empresa? Daqui a 100 anos, o que vai adiantar o teu bom salário? Se você tiver a felicidade, olhe, escute, se você tiver a felicidade de nascer, crescer, passar toda essa etapa, nascer, ser criança, ser jovem, ser velho, chegar, se Deus foi bom com você, for bom com você e comigo, o máximo que eu tenho aqui nesta vida, e que você tem nesta vida, o máximo é a história do Guinness Books. O homem mais velho do mundo, me parece 125 ou 127 anos, não me recordo exatamente agora o tempo preciso, mas o máximo 120 anos de vida. E olha lá, se você chegar a essa idade, a esse estágio, muitas vezes sem mais saber de nada, né? Vai voltar ao estado que nasceu, não vai mais se banhar, quer te banhar em outro, não vai mais te limpar, quer te limpar, é que teus filhos, teus netos, se água se durar até lá. Aleluia. Mas o que Deus tem para nós, irmãos, é a eternidade, a vida espiritual, o mundo espiritual, ele não tem fim. O que Deus tem para mim e para você é a eternidade. Certa feita, alguém querendo, e concluo aqui agora, estou falando de vida espiritual, certa feita, alguém querendo entender a eternidade, porque, irmão, escute isso. As pessoas, sobretudo hoje os materialistas, que negam a existência de Deus, né? Eles questionam essa questão da vida. Diz que a vida só é isso aqui mesmo e acabou. Não, a vida não é só isso aqui mesmo. Há outra vida, há uma segunda vida, a eternidade. E aí, para você entender, porque veja só, a minha mente, olha, me escute. A minha mensagem hoje, ela é didática e bem compreensível, para que você entenda claramente o que eu estou falando. A minha mente e a sua mente é limitada. Nós não temos a capacidade e a compreensão de entender exatamente quem é Deus, a sua magnitude, a sua plenitude, nesse corpo terreno. Nós não temos. Porque na Bíblia tem muitas coisas que não há resposta dentro da lógica humana, dentro do meu raciocínio humano. Porque os materialistas que censuram a Bíblia, eles querem a resposta dentro da visão humana deles. E não é assim, não é dessa maneira. Veja, a eternidade, para você entender, a eternidade. Certa feita eu vi um teólogo fazendo a comparação do que seja a eternidade. Ele disse assim, que a eternidade é como o Monte Everest. O Monte Everest, que fica na Argentina, se eu não faltei nessa aula de geografia, me parece que fica na Argentina, e é o cume, o monte mais alto da face da terra. O Monte Everest, que fica na Argentina, é o cume mais alto da face da terra. E ele dizendo que a eternidade para a eternidade acabar, irmão João, é como se uma beija-flor. Você conhece uma beija-flor? Os irmãos conhecem uma beija-flor. É como se uma beija-flor
de 1000 anos, fosse lá naquele monte, amolasse o seu bico e voltasse. Quando aquele monte todo acabar, aí sim acabaria a eternidade. Ora, amado, então se vê logicamente que o monte, a eternidade, não tem fim. A eternidade não tem fim, é para todo sempre. E foi para isso que Deus morreu no Calvário, se materializou, encarnou, o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. O Verbo de Deus, chamado Cristo, o Salvador. Portanto, nesta noite, finalizo aqui, fica essa sua alerta. Você tem uma alma, você tem um espírito, e essa sua alma, ela não vai morrer. Deixa eu dizer para você, ela não vai morrer, não vai morrer a sua matéria, o seu corpo, esse vai lá para a Mangueira, vai lá para o Passixá, vai lá para o Jussarau, eu não sei para onde. A matéria vai, mas a alma não. Então, cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga, aceite o Salvador da sua alma, porque ele morreu exatamente isto. Não foi para dar apenas, outro engano que muitos nós, como cristãos, pensamos, ou muitos pensam, que Cristo morreu, alguns têm Cristo como uma loteria, como uma muleta da sorte. Ah, eu vou aceitar Jesus porque eu quero que Ele me dê coisas terrenas. Deus é bom, Deus é maravilhoso, que nos abençoa, que nos dá casa, que nos dá vida, que nos dá emprego, que nos dá trabalho, mas Ele quer dar, além de tudo isto que é bom, Ele quer dar, sobretudo, é a vida eterna. Oh, irmão, o céu que nos aguarda é maravilhoso, o céu que nos aguarda é lindo. Aleluia. Não troque isto por esses momentos de prazeres aqui na terra, porque vão ser passageiros, vai passar, tudo vai passar. Portanto, nesta noite, a sua vida é espiritual. Cristo é a verdadeira fonte de vida espiritual. Ah, pastor, não quero morrer, eu quero viver. A gente vê claramente, irmão, sabe por quê? Finaliza aqui agora. Há um desejo pela vida. É natural esse desejo pela vida. É natural, irmã Rosa, esse desejo pela vida. Sabe por quê, irmão João? Porque lá na nossa criação, quando Deus nos criou, Deus criou para que pudéssemos viver a eternidade. Mas aí o homem, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. Desobedeceram a Deus. E aí diz a Bíblia que a partir de então entrou o pecado. Escute, olha o mal que o pecado faz. O pecado nunca anda sozinho. Entrou o pecado, e com o pecado entrou a morte. Aí então toda a raça humana passaram a morrer. Portanto, é por isso que muitas vezes nos velórios, eu sempre digo isso, nos velórios a gente chora, a perda do ente querido, um desmaia, vão para o hospital. Por quê? Porque está havendo esse rompimento, está havendo essa separação, que não era para acontecer, mas aconteceu por causa do pecado. Aleluia. Mas Deus proveu o escape. Vai ter um momento, querido irmão, que não vamos mais separar. Você não vai separar mais do seu ente querido. Você não vai mais separar dos seus parentes. Nós nos veremos todos lá no céu. Nos encontraremos um dia e habitaremos para todos sempre. E foi para isso que Deus se fez homem, para resgatar a sua alma e a minha alma. Portanto, nesta noite, que Deus lhe abençoe. Você que ouviu esta palavra e diz: pastor, eu também quero vida espiritual. Pastor, também eu quero vida eterna. Meu amigo, minha amiga, meu irmão e meu irmão, pois só há uma opção. E que opção é essa? Aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador
da sua alma. Louvado seja Deus. Que Deus lhe guarde e abençoe. Se você quiser aceitar a Jesus aí na sua casa e ouviu a palavra e não quer vir até aqui entre nós, não tem poder para perdoar pecado, quem perdoa é Deus. Você pode fazer oração de confissão, entregando sua vida a Deus. E se quiser congregar conosco, a nossa congregação é bem aqui, pertinho da sua casa. Vamos ouvir um louvor com o missionário, irmão Cleuto, louvando a Deus, e em seguida estaremos orando e encerrando esse culto de louvor a Deus nesta noite. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. E cada um de vocês que ouvir essa mensagem, vocês guardem o seu coração, porque só ela que pode nos transformar. Glória a Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então, é a palavra do Senhor, como o pastor falou. Não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus. Ela é Glória viva. a Deus. Aleluia. Ela pode transformar o vil pecador em uma nova criatura. Vamos louvar o nosso Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Sua morte lá na cruz, carregando a minha dor, você se dispôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte lá na cruz, carregando a minha dor, você se dispôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Eita, glória a Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Jesus.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Glória a Jesus, aleluia, Glória a Senhor. Deus. Glória a Deus. Muito bem, como eu disse, o nosso culto termina às 21 horas, falta 10 para as 21. Nós já queremos encerrar e agradecendo a Deus por sua presença aí na sua casa, que ouviu a palavra de Deus. Você pode observar que em nenhum momento falamos de nós mesmos, falamos da nossa religião, da nossa igreja, apesar de gostar da nossa igreja, da igreja que fazemos parte, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que há 90, esse agora em 2027, me parece, ou 28, vai fazer 90 anos que estamos aqui na terra de Bacabal, na terra bacabalense, anunciando a palavra de Deus, não é? Dizendo que Jesus vai voltar, que Jesus vai levar um povo para o céu, tá bom? Então, nossa igreja, uma igreja séria, tá certo? Que hoje, em cada bairro de Bacabal, existe uma Assembleia de Deus de portas abertas, esperando por sua família, por sua casa. Aqui, a nossa congregação, nós chamamos congregação Efatá, que significa abra-te, não é isso? Significa abra-te, que fica aqui na Coab 3. Bem que na Coab 1, nós temos a Getsemane. Bem que na Santa Marina, né, o bairro aqui, Santa Marina, temos lá a congregação Siloé, tá certo? Portanto, em cada bairro da nossa cidade, há uma Assembleia de Deus, levando uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de restauração. E se você que nos ouviu aqui nesta noite, eu lhe convido a vir assistir um culto conosco. Lhe garanto que você vai ser bem recebido, vai ser uma alegria receber você conosco. Não vamos, as pessoas hoje têm medo de vir à igreja, né? A gente ouve bastante, não vou porque chega lá, vocês querem que a gente seja crente também, e não sei o quê. Pode vir que aqui ninguém vai querer que você seja crente, né? Nós queremos que você venha e ouça a palavra, né? As pessoas não vão na igreja, chega lá e vem, vamos ser crente e tal, e fica, não, aqui nós não vamos fazer isso não. Você vem, ouve a palavra de Deus, venha com o coração aberto, com a alma aberta, para ouvir o que Deus tem para falar para você. E aí, se Deus tocar, se o Espírito Santo que Ele está tocando na sua alma, se você abrir a porta dele, do seu coração, e deixar ele entrar, em Apocalipse, termina aqui citando esse versículo, em Apocalipse a Bíblia diz assim, Jesus falando, eis que eu estou à porta e bato, porque Jesus, Ele é educado, Ele não entra onde Ele não é convidado, Ele não entra onde Ele não é convidado. Eis que Ele diz, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei nele, e ficarei com ele, e farei morada nele. Louvado seja Deus. Então venha, os nossos cultos, terça é culto de ensino da palavra aqui, quinta-feiras fazemos uma quinta, culto de oração, estamos orando por esse bairro, orando por sua casa, orando por você. Uma quinta é quinta de oração, e outra quinta é quinta de culto evangelístico, assim como fizemos esse hoje aqui. E você é o nosso convidado para estar conosco. Queremos agradecer os nossos vizinhos aqui do lado, que bondosamente sentaram ali, ouviram atentamente o culto do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe grandemente, continue abençoando grandemente a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Queremos agradecer também a presença da irmã Salma também, que bondosamente chegou até aqui, sentou-se e participou conosco deste culto nesta noite. Convido os irmãos a ficar de pé
Ah, sim, esqueci. De manhã, domingo de manhã, escola bíblica dominical, e domingo à noite, culto de louvor a Deus, tá bom? Venha nos visitar. Não vamos lhe pedir também absolutamente nada, tá? Só a sua presença conosco já é de bom tamanho, de boa alegria. Amado Deus e eterno Senhor, Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse privilégio de mais uma vez estarmos aqui em praça pública, anunciando a Tua palavra. Senhor, agora nós oramos e apresentamos a vida de cada um dos irmãos que se fizeram presente aqui nesta noite, a cada um dos ouvintes que ouviram nesta noite, aí nas suas casas. Espírito Santo, fale esta verdade em seus corações. Pai, que a Tua graça continue estendida sobre estes bairros, sobre cada casa da Coab 3, sobre cada pai de família, sobre cada mãe de família. Senhor, abençoa, guarda, livra, protege de todo mal. Pai, em nome de Jesus, é que nós te pedimos e por fé te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém. Vem sonado, mensagem, trombeta tocada, minha irmãzinha, percussão, liga, deixa lá. Glória a Deus.